Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Capital Cursos. O tema de hoje é competitividade empresarial e direitos humanos. A pauta ESG e demandas para um mundo sustentável não são novidade para ninguém. Contudo, as legislações globais estão cada vez mais rigorosas e cobram do meio empresarial iniciativas e comprovação de boas práticas. Na União Europeia, por exemplo, o novo regulamento antidesmatamento do bloco vai exigir das empresas, muitas delas exportadoras brasileiras, a comprovação destas boas práticas. A importância da questão social, o S do ESG, também não fica fora das novas regras, do novo aperto da legislação global. As empresas são convocadas a responder também por toda a cadeia de fornecimento contratada. Novas regras estabelecem a necessidade de controle sobre impactos ambientais e de direitos humanos nas cadeias de valor das empresas. Quem participa do debate de hoje no Conexão Cursos é Vitoriana Leonora Gonzaga, estrategista em sustentabilidade ESG ODS, e Hugo Mendes, gerente de compliance e proteção de dados da BASF. Inicialmente, boa noite a vocês dois e obrigada aí por terem aceito o convite da Capital Aberto. Vamos começar com a Vitoriana, dando um panorama geral do que está mudando. A gente tem as novas regras europeias que afetam as empresas brasileiras. Eu queria entender, Vitoriana, de que forma afeta as empresas brasileiras e o que é a tal diretiva de dever de diligência em sustentabilidade corporativa, a CS3D da União Europeia. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Giane. Bom, primeiro agradeço o convite, também aí a participação de todos aqui. Para mim é uma alegria estar no Capital Aberto e também estar ao seu lado e ao lado do Hugo, profissionais que eu respeito muito aí a trajetória. Vamos lá, acho que primeiro para responder sobre a CS-Triple-D ou CS-DDD, que é a devida diligência que tanto se fala, né, essa diretiva da União Europeia sobre diligência em sustentabilidade corporativa, é interessante fazer algumas observações. Então, primeiro, a devida diligência em direitos humanos, a CS-Triple-D, a diretiva da União Europeia, ela nasce na sua discussão inicialmente muito ligada e vinculada, né, às discussões que foram feitas no Parlamento Europeu e também na Comissão Europeia, era sobre a devida diligência em direitos humanos. A devida diligência em direitos humanos está inserida num contexto mais amplo regulatório sobre a temática e recentemente, né, a devida diligência da União Europeia, ela entra num formato mais amplo, que é sustentabilidade corporativa, incluindo riscos climáticos, para além de riscos de direitos humanos. Então, nesse sentido, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, esse ponto sobre a devida diligência está inserida num contexto mais amplo. Então, se a gente olhar num ambiente regulatório mundial, esse ambiente regulatório, ele consta com 10 instrumentos antes da diretiva. Então, a diretiva seria o 11º instrumento legislativo existente. Então, ela tem um arcabouço, ela tem um diálogo com outras regulações. Daí você vai falar, Vicky, esse número é fechado? Não, aí também é um outro ponto. Quando a gente fala sobre devida diligência em direitos humanos, que normativas existem, a gente já parte por uma dificuldade que é delimitar. Qual é a legislação de devida diligência? O que entra em devida diligência? Porque a gente tem uma legislação de 2010 dos Estados Unidos, a gente tem a lei de transparência nas cadeias de fornecimento na Califórnia de 2012, a gente tem a lei de escravidão moderna do Reino Unido, também legislação da França, diretiva da União Europeia, Austrália, Noruega, Alemanha, Suíça, Canadá, mais recentemente em 2023. Então, existe um contexto amplo regulatório sobre a temática. Colocado isso, é importante pontuar que essa ampliação e esse aumento da temática se deu nos últimos 10 anos, justamente impulsionado por uma agenda maior de conduta empresarial responsável no que tange a temática de direitos humanos. Então, quando os países se reúnem nas Nações Unidas e dizem o que eu quero de uma empresa, o que eu espero, o que se espera das empresas nessa matéria, a gente vê uma regulação crescente, né? Os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Na sequência, a gente vê as diretrizes da OCDE, a gente vê maior clareza sobre a própria OIT, né? Aí a declaração tripartite da OIT, que vem, que já é antiga, mas ela insere a devida diligência. Então, esses instrumentos internacionais
eles passam a dizer que o que se espera da empresa é que ela tenha políticas e compromissos claros, uma gestão de risco em direitos humanos e, além disso, que ela tenha mecanismos de reparação. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente vê que quando os países europeus começam, países europeus e outros países, mas 100% é do norte global, quando esses países começam a transformar essa exigência do que se espera das empresas em regulação, então regulando a devida diligência, isso é numa perspectiva de trazer mais clareza sobre o que é essa devida diligência e também trazer um peso maior de responsabilização. Os modelos de responsabilização, por exemplo, a França, a gente fala de uma responsabilização civil, enquanto a Alemanha, administrativa, a Suíça prevê responsabilização penal também. Então, esses modelos diferenciados de responsabilização também dialogam com essa necessidade de dar mais clareza para as empresas sobre o que se espera delas. Quando a devida diligência da União Europeia, a due diligence, a CS-Triple-D da União Europeia é aprovada agora, recentemente, ela vem com alguns mandatos, ela imprime um peso de harmonização, porque existem compromissos políticos, alguns países ali da União Europeia já têm legislação, como eu comentei, mas a gente está falando de uma localidade europeia, de uma cadeia muito próxima, em que alguns países têm, outros países não. Então, essa já vinha uma demanda, inclusive, da sociedade civil na União Europeia, de que tivesse uma harmonização maior sobre os compromissos políticos no território europeu. Além da França, da Alemanha e da Noruega, a gente tem a Suíça, que ainda que não esteja ali na União Europeia como bloco econômico, ela está no território europeu, então isso também influencia pela proximidade das cadeias. O segundo ponto que eu queria colocar para entrar na devida diligência é que a gente teve a aprovação, eu acho muito importante a gente entender esse contexto, a gente teve a aprovação pela maioria qualificada dos Estados-membros da União Europeia, que votou aí a favor, mas a gente está falando que a CS-Triple-D não é de hoje. O debate dela já é um debate de alguns anos, eu acompanho esse debate há um tempo. Eu tive a oportunidade de estar em Bruxelas e em Estrasburgo, quando tá em algumas discussões relacionadas a esse tema. E quando a gente vê, o que também é muito importante colocar, é que a CS-Triple-D foi tendo uma caída da sua abrangência. Essa é uma crítica que se faz. Quando ela nasce, as primeiras discussões que ela trouxe, o que se dizia é que ela ia conseguir abranger 15 mil grandes empresas mundiais. E após essa atualização, a versão final que foi aprovada, o que se fala é de 5 a 6 mil empresas. Isso tira o valor dela? Eu vou chegar lá. Acredito que, claro que reduz o escopo, não material, mas o escopo de aplicação da lei, mas isso é muito importante a gente deixar bem claro. Então, o que acontece? Quando foi uma proposta apresentada em fevereiro de 2022 na Comissão Europeia, teve várias rodadas de negociação e discussão em que os negociadores do Parlamento Europeu e dos Estados-membros chegaram num acordo preliminar. O que acontece é que esse acordo preliminar de 2023 não alcançou maioria no Conselho. Então, em resposta, recentemente, a presidência belga do Conselho apresentou uma nova versão. Essa nova versão revisada reduz muito o escopo da proposta. Então, o que a gente está dizendo é que antes, o que se dizia da proposta inicial eram empresas que teriam 500 funcionários e 150 milhões de euros de faturamento, e outras grandes empresas, né, tinha em setores de risco. Posteriormente, quando a gente vê essa revisão da presidência belga do Conselho, a diretiva passa a ser aplicada em empresas que tenham 1.000 funcionários e que gerem um faturamento anual médio de 450 milhões de euros, independentemente do setor que elas operem. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que a versão atualizada e aprovada, então é sobre essa versão que a gente está falando, ela vai afetar aproximadamente 5.500, 6 mil empresas, numa redução significativa das 16 mil que ela afetaria no início. Então, essas concessões de última hora, né, foi
colocado, tem todo um movimento que eu estou inserida, que é um movimento de empresas e direitos humanos, de quem está aí há uma década esperando que essas diretivas avancem, e esse movimento foi tido como uma concessão que reduziu o escopo da lei. Ah, Vicky, mas isso é muito ruim? Acho que tem algumas coisas que a gente não pode deixar de considerar. Primeiro, que todas as temáticas, principalmente essas que a gente está dizendo que são temáticas complexas, como são os direitos humanos, porque o que são direitos humanos, né? Recentemente, a própria União Europeia, as Nações Unidas, em junho de 2022, declarou o meio ambiente como um direito humano, o meio ambiente, o direito ao meio ambiente saudável. Então, quer dizer que praticamente tudo é direitos humanos. Então, essa complexidade dos direitos humanos, a gente não pode esquecer que não é da noite para o dia. São passos, são caminhares. Então, a gente sim tem que continuar lutando para que tenha um avanço, mas claro que esse avanço tem que vir acompanhado de expectativas claras sobre o que se espera das empresas. Então, a sociedade civil coloca que a CS-Triple-D, ela se aplica a cerca de 0,05% das empresas e atividades comerciais, e que isso seria a maior crítica. Colocado isso, não dá para a gente esquecer que, numa pesquisa rápida, quando a gente olha quem são as empresas que se adequam do critério de número de funcionário e de faturamento, eu estou falando de empresas muito significativas: Volkswagen, Nestlé, Santander, BASF, DHL, HSBC, estou falando da ArcelorMittal, da Siemens, da Repsol, da Rocher, da Unilever, eu estou dizendo da Accenture, Deutsche Bank, a Bayer. Então, eu estou falando de grandes empresas que estão no território brasileiro e grandes empresas que estão no território mundial, né? São multinacionais que operam cadeias geograficamente dispersas e complexas. Então, ainda que tenha tido uma redução, o peso da diretiva não pode ser tomado como menor. Sim, o seu escopo foi reduzido, mas ela movimenta e tem um poder de movimentar uma fatia significativa. Eu estou falando de empresas que têm faturamento de bilhões, né? Então, assim, são empresas que, quando estão num contexto do sul global, como é o Brasil, elas têm um impacto muito grande no território. Dizer que a Bayer, a BASF, a Nestlé, a Volkswagen, a Unilever não tem peso no Brasil, não dá. Primeiro que tem um alto número de funcionários, movimenta uma cadeia gigantesca, está capilarizado no Brasil, então existe sim um peso muito grande. Colocadas essas observações, desculpa aí a extensão, mas acho que essa é a grande contribuição que eu poderia dar, a gente não pode esquecer de, então, o que na prática significa isso? Significa dizer que a legislação, a diretiva da União Europeia, ela tem um impacto na expansão da responsabilidade, ela tem uma capacidade de direcionar, imprimir a responsabilidade jurídica e, claro, ela exige uma integração em práticas da empresa. Então, é dizer que a empresa tem que ter políticas de devida diligência, ela tem que ter engajamento com stakeholders, ela tem que ter uma gestão de risco, ela tem que ter medidas de prevenção e medidas reparatórias, ela tem que ter, sim, relatórios e transparência sobre isso. Então, é dizer que se aumenta a visibilidade da cadeia de suprimentos. E de que maneira isso impacta o Brasil? Eu costumo dizer que impacta de 4 grandes maneiras, já encerrando a minha fala. Primeiro, porque a gente está falando de empresas europeias que atuam no Brasil. Segundo, porque estamos falando de empresas brasileiras que exportam para o Brasil, que exportam para a União Europeia, me desculpa. Terceiro, que a gente está falando de empresas brasileiras que estão inseridas na cadeia de fornecimento das europeias no Brasil. E terceiro, porque eu estou falando de grandes empresas, como é um caso da Microsoft, da Amazon, empresas norte-americanas, que ainda que sejam norte-americanas e não sejam europeias, elas fazem parte do que a gente fala de Brussels Effect, efeito Bruxelas. O que significa isso? Dentro de uma perspectiva empresarial, a gente pode pensar num modelo descontinuado de operação, ou a gente pode pensar num modelo de operação continuada. Então, hoje o que a gente acompanha é que muitas das empresas em LGPD, em compliance, em questões ambientais e sociais, elas adotam um padrão global, porque é mais barato para ela um padrão global, ainda que as legislações nacionais sejam menos protetivas, do que ela adotar um padrão Brasil,
um padrão países asiáticos, um padrão países africanos. Não. Então, essas grandes empresas, que são as multinacionais, que é esse quarto ponto que eu chamo, elas passam a adotar legislações europeias, o chamado efeito Bruxelas. Então, elas exigem das suas cadeias no mundo todo. Acho que é isso, um panorama bem amplo. Obrigada. Você está falando que diminui o escopo, mas segue muito relevante, porque pega uma fatia das grandes empresas, uma delas está aí representada pelo Hugo, que é a BASF, né? Então, vamos direto ao que interessa. Era necessário, de fato, esse aperto regulatório, na sua visão? Eu acho que a Victoriana deu uma aula já sobre todo esse contexto de regulação. E muitos dos pontos que aqui eu trago não só um olhar técnico, mas um olhar de vivência que tem sido muito intensificado nos últimos, eu digo, 2 anos, que é quando a gente tem a lei alemã, que é uma das referências globais de legislação de diligência de cadeia. A lei alemã entrou em vigor em janeiro do ano passado, então desde então a gente já sentiu aqui no Brasil o impacto dessa lei e como, se a gente tiver também uma norma brasileira, como isso também vai refletir nas empresas aqui brasileiras. Eu entendo que sim, é necessário, né? A gente tem, apesar de, quando a gente pega a norma alemã, vocês vão ver que lá tem os direitos sociais, e a Victoriana, como ela bem trouxe também, a gente tem direitos ambientais. Por quê? Porque o direito ambiental ele também é visto como um direito humano, né? Muitas pessoas falam, você vai poluir um rio, por exemplo, lá um dos direitos a empresa não pode, ela tem que garantir que nenhum rio vai ser privado de consumo da sua água. Se você privar o consumo daquela água daquele rio, você está violando uma obrigação daquela norma. Então, basicamente, o consumo da água, o consumo do meio ambiente é um direito humano. Então, mas você tem outros direitos lá que não são nenhuma novidade. Então, por exemplo, a lei fala, é vedado qualquer tipo de exploração infantil. A gente tem no Brasil normas CLT, a gente tem Código Penal, uma série de normas que já trazem, já protegem a criança, né? Já vedam qualquer tipo de exploração infantil. Então, a lei alemã, apesar dela compilar uma série de direitos que, de certa forma, já estavam regulados em muitos dos países na qual tem operações de empresas, e aí aqui vem o ponto, né? Eu sou registrado pela BASF SA, é uma empresa brasileira, mas ela é controlada pela BASF SE, que é uma empresa alemã. E o legislador alemão, ele foi muito esperto, porque ele traz uma abrangência extraterritorial ao falar que a BASF SE e todas as suas controladas, independente de onde esteja, no Brasil, na Argentina, na Tailândia, vão ter que respeitar aqueles padrões básicos de direito humano, direito social. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, são direitos que a gente já protegia. Mas o ponto e aqui é a chave, né, dessa norma, ela traz regras mais claras. Primeiro, quais são os direitos que a gente está falando, que é o ponto da Victoriana, o que seriam direitos humanos, o que seriam direitos ambientais, que pode ser uma discussão sem fim. E traz principalmente os limites de responsabilização e como agir em caso de um possível descumprimento. Não é que teve um descumprimento, a lei alemã ela é muito clara também. O encerramento contratual com o fornecedor nunca é a primeira opção. A lei fala, quando um contratante, um tomador de serviço descobre um descumprimento contratual, deve ser traçado um plano para mitigar aquele descumprimento. E somente se aquele plano não for cumprido, o contrato seria encerrado. Então, essa regra sobre como agir, sobre como e quando vai ter uma responsabilização, eu acho que é fundamental para trazer até mesmo mais segurança para os atores, né, do mercado. Quando a gente fala internacional, quando a gente fala essa questão de extraterritorialidade. Então, sim. Eu acho que é fundamental. A gente tem discussões no Brasil que vão na mesma linha. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho não, tenho certeza, é um caminho sem volta. A Europa ela tem esse poder de dar um norte para muitos dos debates legislativos internacionais, e esse é um deles, né? Então, no Brasil, a gente intensificou também a discussão do tema, tem um PL que está sendo discutido, a gente tem um Plano Nacional de Direitos Humanos em Empresas que também está em discussão pelo Ministério de Direitos Humanos, com participação de diversas empresas, do Pacto Global da ONU. Então, é um movimento que não tem volta e é fundamental para trazer mais segurança para as empresas, né? A gente precisa saber
primeiro, quais são nossas responsabilidades, até onde a gente vai estar exposto e como agir em caso de um descumprimento ou de alguma exposição. Perfeito. Aí a gente sabe que a regra existe, mas ela tem que ter normas e procedimentos para facilitar o cumprimento e a fiscalização. Eu queria saber de vocês dois, da Vicky e de você, Hugo, se já está muito claro como é que vai funcionar a diligência para que as empresas tenham que comprovar a adoção efetiva de boas práticas. O Hugo até citou as regras de proteção à criança no Brasil, elas existem. Mas a gente quer saber como é que isso vai ser olhado, né, do ponto de vista de prestação de contas. Está claro já como é que vai funcionar? Aí quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Eu posso até trazer já uma experiência, né, que a gente estava discutindo antes desse momento, que é, é, eu entendo que cada país vai trazer uma forma, né? A gente tem autonomia para estabelecer como que vai ter uma fiscalização, como que vai ter a cobrança. Mas, por exemplo, pensando em Alemanha, eles possuem uma autoridade que é o BAFA, e essa autoridade ela já está atuando, então ela já atua tanto quando tem, por exemplo, alguma denúncia, então ela pode descobrir por um jornal, pela mídia, ou alguém pode ir lá e fazer uma denúncia, e aí eles pedem esclarecimento sobre aquilo que está sendo denunciado. Então, ela é de uma forma reativa ou até mesmo proativa ao tomar conhecimento em alguma mídia. Além disso, quando a gente ainda pega. Eu estou falando muito da Alemanha, porque é a minha realidade e o Brasil a gente ainda não tem uma regra clara. Mas exemplos de forma de ter prestação de contas, por exemplo, é obrigatório, a gente precisa apresentar um relatório anual sobre todos os casos possíveis envolvendo direitos humanos no mundo, né, da BASF. Então, essa forma de prestação de contas também é uma outra maneira de ter um acompanhamento e uma garantia de que tem o cumprimento da lei. Aí eu vou deixar a palavra para a Vicky também, se ela tem alguma outra percepção. Eu acho que a gente tem aí muitas. Eu vou dizer muito mais aqui da minha prática, ainda que eu seja uma estudiosa no tema, eu atuo com isso na minha atuação profissional, né? Eu tenho os meus clientes no setor privado, então faço devida diligência, atuo nessa perspectiva. Então, vou tentar calibrar um pouco os dois lados. Quando a gente pensa na devida diligência em si, ou quando a gente pensa nas diretivas, é muito interessante o que o Hugo traz sobre a SE e a SA, porque é exatamente isso, 100% das legislações, eu considero, né, no meu recorte metodológico, que está aí no meu livro sobre devida diligência, o único livro no tema no Brasil, o que eu considero nesse arcabouço de 11 legislações, 100% das legislações falam em cadeia e subsidiárias, então a gente está falando que não tem para onde correr. Todas as legislações de controle de cadeia não falam sobre olhe só para o território regulado. É o território regulado e a cadeia das empresas desse território regulado. Então, aí a gente já tem uma capacidade de influência mundial, esse efeito, essa cascata, esse norm cascade, essa cascata de normas e de efeitos locais muito interessante. Nisso, eu acho que a gente entra numa discussão que tem que ser necessária. A legislação é clara, a diretiva da União Europeia é clara. Eu acredito que ainda tem caminhos para torná-la mais clara. E aí eu trago muito da minha visão junto com os meus clientes. Por exemplo, o que é uma evidência? O que se considera como evidência? Porque a diretiva fala que você tem que ter evidência e guardar há 5 anos. A base de evidência aqui, se eu tiver uma gestão de risco empresarial, né? Você usa o seu Boltoy, seu COSO, independentemente, você tem uma gestão de risco. Na sua gestão de risco empresarial, você incluiu riscos sociais. A forma de barreiras e controles que hoje você tem na sua gestão de risco tradicional vai ser suficiente? Então, tem alguns caminhos da diretiva sobre dúvidas específicas que eu acho que com o tempo vai ter que estar mais claro. Agora, dizer que isso impede a implementação? Não. A implementação da diretiva também ela é faseada, assim como foi na Alemanha. Esse faseamento é dizer que são 3 etapas de faseamento, né? Começa com empresas maiores, aí nesse range de faturamento. Então, a partir de 2026. Isso diz de que o próximo ano vai ser um ano de muito mão na massa, em que essas clarezas vão ter que
se tornarem mais claras, se pede mais clareza sobre isso, né? Agora, o Hugo trouxe um ponto maravilhoso que é sobre o Brasil. Por quê? Porque primeiro, quando a gente fala em Brasil, tem uma pesquisa recente que foi apresentada por uma pesquisadora brasileira, Pereira, num European Council, num evento na Europa sobre os maiores litígios internacionais, responsabilização de cadeia, em que 75% dos 37 casos avaliados dizem de condições e relações de trabalho. Então, se eu pensar que no arcabouço de direitos humanos, eu estou falando de comunidade do entorno, relações de trabalho, questões de diversidade, enfim, um mundo. Se eu pensar em relações do trabalho, é um número significativo na agenda de direitos humanos, o Brasil é para Fentex. O Brasil é hoje considerado um sistema reconhecido em nível internacional como um exemplo. A gente aqui no Brasil teve condenações super importantes em âmbito do sistema interamericano e o sistema internacional, e o que movimentou o sistema brasileiro. A gente tem a CONATRAI, a gente tem a lista suja, a gente tem um plano de erradicação de trabalho escravo, a gente tem um grupo móvel de fiscalização. Todas aquelas denúncias que a gente viu da vinícola foi por fiscalização de grupo móvel de fiscalização do trabalho. Então, o Brasil tem um avanço muito grande, a gente tem a própria CLT, nossa Constituição Federal, então o Brasil ele é muito bem regulado nesse sentido. Então, tem toda a clareza, não tem como nenhuma empresa dizer não sei o que se espera de mim. Não tem como. E só trazendo um ponto aqui até para o debate, que eu vendo só o tempo, mas para não estourar, mas eu não queria perder, eu acho que um ponto de temos clareza sobre o que temos que respeitar, mas no olhar de empresa tomadora de serviço, não é claro, por exemplo, até quando vai nossa responsabilização. Seria a gente responsável por uma empresa que está desmatando para plantar eucalipto e eu compro a folha de papel que vai na impressora? Porque a gente pode chegar nesse nível de cadeia de fornecimento. Quais são os níveis que eu estou falando de responsabilização? E acreditem, o nível 1 já é muito difícil de se ter diligência. O nível 1 eu falo assim, a empresa direta que eu estou contratando. Se eu passar para o subcontratado, do subcontratado, do sub, isso vai aumentando muito a complexidade. Eu acho que é por isso que essas leis têm que ter muito cuidado no momento que elas são redigidas, para não trazer um cenário de muita responsabilização e até mesmo que pode tornar um mercado de alto risco, né? Maravilhoso, Hugo. E eu acho que aí o que você colocou que a gente não pode deixar de pensar é que quando a gente pensa, o Hugo falou diligência. Quando a gente fala em diligência da primeira etapa, a diligência não é só uma cláusula contratual. A diligência são ações que a empresa tem que fazer de maneira efetiva. Então não é simples. Não é só exigir do minha primeiro elo, meu first tier, colocando uma cláusula no contrato. A diligência, o dever de vigilância de diligência, ele é mais amplo. Ele diz um gerenciamento de risco real, de uma continuidade, de uma efetividade, do acompanhamento, inclusive da não exclusão de início, sabe? Você apropriar e melhorar a sua cadeia, você capacitar a sua cadeia. Então, não é uma coisa simples. Nesse ponto, Jane, desculpa estender um pouquinho, só para dizer uma coisa. Não, a gente passa um pouco, não tem problema. É que eu queria depois perguntar para o que ele citou aí, a cadeia da cadeia, né, que é um desafio. Depois ele já emenda quais outros desafios aí para essa gestão da cadeia, porque imagino que não é só essa, né? Deve ter mais coisa aí. Por favor, Vicky, continua. Só dar um contexto do Brasil, a gente não pode esquecer que no Brasil a gente está enfrentando dois contextos, e esse contexto tem que estar muito claro. Primeiro é um contexto de regulação de empresas e direitos humanos. Então, a gente está falando de um esforço brasileiro. A gente tinha as diretrizes que foram lançadas em 2018, da qual eu tive aí o prazer de redigir elas na época. Elas foram revogadas por uma diretriz do ano passado, né, do governo atual, com um anúncio de que uma nova diretriz vai ser criada, uma política nacional. Então, essa política nacional, capitaneada pelo Ministério dos Direitos Humanos, está em rodada de consultas e consultas autogeridas aí. Além disso, a gente tem o Plano de Ação de Conduta Empresarial, que é o PACER, que está vinculado ao Ministério da Economia, e ele nasce com muita clareza para dizer sobre relações de investimento. A gente tem o PL 572 de 2022, que cria o Marco Nacional sobre Empresas e Direitos Humanos. Então, essa é uma regulação
de direitos humanos. A gente tem uma regulação de sustentabilidade, que não vai dar tempo da gente falar, mas é uma regulação que a gente não pode deixar de minimamente citar, que eu estou dizendo que existe uma maior expectativa hoje sobre o que se espera sobre práticas de governança corporativa e gerenciamento de risco social. Então, eu estou falando da circular 666 da SUSEP, a resolução da CVM, a 175, eu estou dizendo do ISE B3, eu estou falando das circulares do Banco Central e do BNDES, em que existe um gerenciamento de risco para concessão de crédito. Então, a análise socioambiental das instituições financeiras em relação ao risco social, em que se elenca direitos humanos, comunidade, se elenca trabalho infantil, exploração de mão de obra. Então, a gente tem esses dois ambientes sendo regulados e crescendo a regulação no ambiente nacional. Agora, eu só não queria deixar de trazer uma crítica e convidar vocês que estão aqui, né, 30 pessoas que estão aqui, para dizer, o PL 572, ele é muito importante, claro que a gente está falando de um plano nacional que tem avançado, o PL 572, ele é muito importante, mas ele demanda a mobilização nacional, porque tem muitas questões, inclusive na linguagem do que o Hugo falou, né, o primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, o PL, ele não traz tanta clareza, ele nem é focado em devida diligência, é focado em direitos humanos e traz a devida diligência no artigo 7º. E é muito complicado, traz uma insegurança jurídica sobre o que se considera como cadeia, em que eu vou responsabilizar. Então, aí a gente precisa avançar muito e tornar um debate maduro no Brasil. E convido vocês que estão atuando em empresa a movimentar suas associações, isso precisa ser feito, porque amanhã depois passa com vários problemas de responsabilização e o estrago vai ser maior. É claro que eu não estou minimizando o PL tem que acontecer, ele é necessário, tem que ter um marco nacional de direitos humanos em empresas que venha do legislativo, não só do executivo, só que tem que ter uma participação qualificada. A contribuição, né, de quem vai aplicar na prática. Hugo, seus desafios, todos nem precisa, nem tente falar. Não tem nem como. E tem uns que eu ainda nem descobri. Tem uns que eu nem descobri ainda. Mas eu acho que a gente pode começar. Primeiro, assim, eu acho que é fascinante o tema. Eu espero que as pessoas que estejam conectadas sintam um pouco do que eu e a Victoriana estamos passando. Eu vejo que eu passei por isso com proteção de dados, estou passando com diligência, são temas muito novos de regulação e é muito gostoso ser parte dessa discussão. Então, quando a Vicky convida a participar do debate, é realmente aproveitar esse momento de nascimento de um novo ramo, de uma nova regulação, e isso é algo histórico, então aproveitem, né, isso. Sobre os desafios, além da responsabilização até onde vai, eu acho que essa daqui é muito clara. A gente tem o desafio, primeiro, quais seriam os direitos que entrariam nesse rol? Então, a gente tem direitos que são muito óbvios, né? Então, por exemplo, não exploração de trabalho infantil, não exploração de trabalho análogo à escravidão. Então, assim, tem um rol que é muito óbvio. Mas, por exemplo, se eu atrasar um pagamento por 5 dias, isso eu descumpri direitos humanos? Eu paguei, mas eu atrasei 5 dias aquele pagamento. Ou então, perdi uma ação trabalhista. Eu descumpri direitos humanos, porque um direito trabalhista também seria um direito humano, é um direito que é garantido por uma norma trabalhista. Então, tem uma clareza, porque se a gente for no extremo, o direito humano é um direito básico que garante dignidade a todo mundo pelo simples fato de ser humano. Se eu estou trabalhando, eu tenho que receber um salário digno. Então, se eu ganhei uma ação trabalhista, significa que algum direito foi descumprido. Significa que esse descumprimento já seria um descumprimento de uma norma trabalhista e, portanto, de um direito humano que implicaria em responsabilização. Isso seria uma visão muito extremada, tá? Eu não compacto com isso. Mas, assim, ter uma clareza vai ser fundamental, porque, mais uma vez, quando mais a gente estabelece o que são os direitos e o que é responsável, a gente vai ter que aplicar essa responsabilização. Pode ser desde uma multa até suspensão de operação. Então, é muito sério o que a gente está falando, que pode, inclusive, impactar em como a indústria vai ser vista por investidores, pelos players do mercado. Então, eu diria que esse desafio de definir o escopo de direito, até onde vai a responsabilização é um, e ainda no até onde vai a responsabilização, já se discute a diligência de cadeia de valor, não só cadeia de suprimento. E quando você diz cadeia de valor, é assim,
além de eu garantir que o meu fornecedor está respeitando direitos humanos, eu tenho que garantir que quem está comprando o meu produto está respeitando direitos humanos. Então é a complexidade vezes dois. Então, assim, já tem essa discussão também legislativa de ampliar o rol da diligência, não apenas para a gente poderia falar o downstream, né, da empresa para baixo, para quem fornece produto para mim, mas também para quem consome o meu produto. Então, essa é outra. A gente tem os incentivos. Então, como você premiar ou reconhecer empresas com boas práticas ou com empresas que já protejam direitos humanos ou que garantam um compliance. Então, às vezes, um descumprimento de direitos humanos não vem por uma prática organizacional ou algo que vem estruturado na empresa, mas por uma pessoa que achou que era ok você contratar um menor de idade sem avisar o seu patrão, sei lá, escondido. Então, às vezes, a prática de um colaborador pode trazer um impacto em toda uma empresa que já tem, talvez, todo um sistema de compliance, de proteção de direitos humanos, de treinamento. Como que você pode reconhecer isso diante de uma possível penalização ou de uma fiscalização? Esse é um outro desafio que é muito interessante também ser considerado numa legislação. Então, assim, é um tema muito complexo, não tem como esgotar. E eu acho que a cada momento em que a lei vai sendo aplicada, as fiscalizações vão acontecendo, os descumprimentos vão acontecendo, as complexidades vão aumentando também. Então, eu acho que eu gostaria de frisar esses três pontos. E não sei se a Vic teria mais algum, mas do meu lado, eu acho que esses são os principais. Eu vou Eu tenho. emendar uma pergunta para ver que aí já você conclui, porque é muita coisa, assim, tem muita coisa mudando, muita coisa sendo feita, muitas demandas, né? Uma pressão aí global por melhores práticas. As empresas brasileiras aí, ou que você atende, ou do que você acompanha do mercado, elas estão, de fato, bastante antenadas com isso. Não falo só o topo da cadeia. Uma BASF é uma empresa que já tem na Alemanha um certo rigor, então é lá, mas serve para cá. Mas as empresas brasileiras de origem local estão atentas, por exemplo, a União Europeia aprovou há pouco tempo a nova diretriz. Elas estão, de fato, já buscando melhores práticas ou aquele padrão brasileiro, depois ver como faz? Excelente a pergunta, Giane. Eu só queria complementar. Eu não vou falar muito dos desafios, que eu acho que o Hugo já falou bastante. Eu poderia ficar uma hora falando dos desafios. Eu só queria pontuar um, que é sobre a tropicalização da agenda. Porque a gente está falando que são, né, como eu comentei, são empresas multinacionais, empresas que startam o processo. Não é que o processo morre nelas, pelo contrário. Lembra que eu comentei que tem empresas inseridas na cadeia delas, então elas são estimuladas. Essas empresas multinacionais são indutores locais. Mas essas empresas, elas são muitas vezes, a maioria, né, estrangeira, nesse caso, europeias, ou as empresas que eu chamo que é aquele quarto grupo, que são empresas multinacionais que operam no mundo inteiro, como muitas norte-americanas. Essas empresas, o grande desafio é que quando a gente fala de um contexto do sul global, um contexto brasileiro, a gente de verdade olhe para o contexto local e do sul brasileiro, e não que a gente pegue uma política e traduza para o português, e não que a gente pegue uma diretiva que vem da sede e só traduz, coloca uma legislação ali para informar, pensar os desafios, tropicalizar, que eu sempre gosto de usar isso, tropicalizar a agenda de sustentabilidade, tropicalizar a agenda de ESG, tropicalizar a agenda de direitos humanos, é um desafio que tem que ser encarado com qualidade, não só tradução, dar um mapeamento do que é Brasil, a realidade brasileira, a exploração sexual infantil, exploração de mão de obra infantil, questões de povos e comunidades originários, não é a realidade majoritária da Europa, como é no Brasil. Então, E Vic, só para não perder essa tropicalização, eu acho que eu já participei de debates, ela vai além. Pensando em Brasil continental, por exemplo, Amazonas não é a mesma coisa que o Rio Grande do Sul. Então, quando você vai discutir diligência no Nordeste, no Norte, os pontos que você vai observar lá e o legislador vai ter que considerar, a autoridade vai ter que considerar, talvez sejam diferentes de um São Paulo capital, Distrito Federal. Então, é muito importante seu ponto, e eu acho que hoje esse debate até se amplia quando você pega países igual o Brasil, que são continentais, né?
Perfeito, eu acho que é isso. Então, esse desafio só eu incluiria, além dos que o Hugo já colocou. E daí, respondendo também para finalizar sobre a sua pergunta sobre a realidade local, o que eu vejo, tá? Eu vejo, de novo, eu volto para aquilo que eu estava chamando de duas realidades brasileiras. Eu vejo que as empresas estão, sim, aumentando a sua visão sobre direitos humanos e sobre a expectativa dos aspectos sociais de uma agenda de sustentabilidade. Então, isso sim, eu acabei de finalizar essa semana um debate, uma roda de debate para um projeto de engajamento de stakeholders com 20 grandes empresas brasileiras, em que esse foi um questionamento, e o que eu vi é que as empresas estão, sim, elas têm política de direitos humanos. Saiu um relatório recente do CBEDS, o Reporting Matters, da avaliação de 77 grandes empresas brasileiras, os seus relatórios de sustentabilidade, e o que consta nesse relatório é que apenas 14% não tem política ou não tem política de direitos humanos ou de devida diligência. Então, o contexto de direitos humanos, sim, tem avançado no Brasil. Assim como a percepção de que o S do ISG é aquele elefante branco na sala, que todo mundo olha para ambiental de uma maneira mais rápida, porque o ambiental, primeiro, porque tem essa urgência. Segundo, porque a gente está falando de métricas muito bem colocadas. Quando eu chego para uma empresa e falo, reduz a sua emissão, olha o seu escopo 1, 2, 3, logística reversa, eu quero indicadores de redução de compra disso e daquilo, é mais fácil. Agora, quando eu falo impacto social, indicadores de impacto social, redução de exploração sexual infantil, que é muito mais difícil. Então, é claro que o social, ele traz uma dificuldade, uma complexidade que, às vezes, as empresas demoram um pouco mais para encarar. Mas, ainda que tenha uma maior complexidade, claro, existe hoje uma abrangência e uma priorização na agenda ambiental, a gente tem acompanhado um avanço do tema no Brasil. Não tem como não falar que as empresas não estão olhando para isso, para os direitos humanos e para os aspectos sociais da agenda de sustentabilidade. Mas a agenda de devida diligência, ela está vindo como uma resposta de empresas muito voltadas, ou empresas muito grandes, né? Você olha a Vale e a Petrobras, hoje não, elas têm política de direitos humanos e de devida diligência, a política, a CEMIG, tem várias empresas no Brasil que têm políticas de devida diligência e estão aplicando, e são empresas brasileiras. A Vale tem um gerenciamento de risco em direitos humanos, a Petrobras também tem um manual belo, muito bom, recomendo. Então, nesse sentido, as empresas estão se movimentando. O que não dá para esquecer que essa movimentação, ela também é muito setorial. A gente tem um estímulo setorial. Se a gente olhar a regulação de mineração, ICMM, o IBRAM, se a gente olhar a regulação de óleo e gás, IPIECA, IBP, o IPIECA tem um guideline maravilhoso. Então, é claro que a Petrobras está se mexendo e a reboque várias empresas que atuam no Brasil. Então, sim, as empresas estão fazendo mais direitos humanos. Sim, empresas brasileiras estão fazendo devida diligência, mas muito num diálogo internacionalizado. E tem um fator muito grande aí, que são as regulações setoriais. Por isso que eu bato muito na tecla de que vocês, empresas brasileiras ou não, precisam movimentar as suas associações. Se você tem um desafio como empresa única, se você movimenta a sua associação, olha o setor agro brasileiro. Os desafios são povos, comunidades originários, condições de trabalho. Pega um sucro energético, ou mesmo de óleo de grãos. Se você pega o sucro energético, uma regulação, a gente está falando de mais de 80 empresas grandes no Brasil que movimentam 4.000, 3.800 municípios, que os desafios são muito parecidos, ainda que regionalizados. Imagine a força de vir uma regulação e de vir clareza, de vir uma metodologia setorial. Então, isso é muito importante, eu bato nessa tecla. Eu faço um esforço de bater na porta de associação, é que não tem um peso que é uma empresa. Mobilizem, né? Mas vocês precisam se mobilizar. É isso. A gente já está caminhando aí para o encerramento, me daria para ficar mais uma hora de tão rico que é o tema. Hugo, a gente falou, só uma última pergunta para o Hugo, falou-se muito no passado ESG como um diferencial para a empresa. Hoje ainda tem também oportunidades de cumprir essa agenda e se destacar nesse sentido, ou é só desafio para vocês que são do meio empresarial? Eu acho que muda o tom, né? Porque em determinado momento, eu acho que tinha muito aquela questão do verde, economia verde, sustentabilidade. Quando a gente passa a ter normas estabelecendo critérios mínimos, e aqui
não é nem básico, né? Todos esses desafios que a gente fala de questão de responsabilização, eu não vejo mais como uma boa prática. Eu vejo como algo que o básico já traz uma régua bem alta, acreditem, né? As normas de diligência que estão sendo estabelecidas lá fora, então, como reportar, ter relatórios anuais, como garantir. E é o que a Victoriana falou. Uma cláusula de contrato, ela não vai sustentar uma diligência que, em caso de descumprimento, vai ser suficiente perante uma autoridade para você falar, não, olha aqui, eu tenho todo um plano, um programa que garante. Isso aqui foi um erro de percurso, né? As normas, elas vêm primeiro, para garantir que empresas não tenham só apenas papéis, né, mas elas tenham um programa rodando, então você precisa ter um programa eficiente, porque tendo um descumprimento, você vai precisar agir rápido junto com o seu fornecedor, ou até mesmo com o subcontratante, se a gente for nesse nível de responsabilização, para mitigar e garantir que aquele direito foi sanado e foi remediado. Então, que eventuais danos foram remediados. E para isso, você tem que tomar uma série de medidas que eu não vejo mais como boas práticas, mas que são muito complexas. Desde checagem, quando vai contratar um fornecedor, uma checagem básica com uso de inteligência artificial, porque não tem mais como você ficar colocando no Google o nome do fornecedor e a palavra escravidão. Você tem que ter pesquisas em diversos ambientes e diversos em tribunais, em jornais, até auditorias específicas de direitos humanos, checagens visuais, self-assessments, que são relatórios que são enviados para os fornecedores para eles responderem. Então, são todos exemplos de práticas, quase que eu falo boas práticas, mas de práticas que vão garantir a efetividade de um plano e de um programa de não só direitos humanos, mas também de respeito a questões ambientais. Então, assim, óbvio, sempre vai dar para ir além. Então, você pode diversificar treinamentos, você pode usar muita tecnologia para ter uma melhor diligência, mas eu acho que tudo hoje a resposta é para você garantir um plano e um programa que garanta de fato uma diligência efetiva da sua cadeia de fornecimento, até mesmo de valor. E aí hoje eu não vejo mais como boa prática. Diante de todo esse movimento regulatório, eu vejo como algo que seria recomendável ou exigível. Então, assim, não mais um bem visto, né? Perfeito. Não é mais um diferencial, é obrigação ali, o regulador O apertando de diferencial ele todos pode os vir para lados. mitigar a Claro. responsabilidade que vai ser imposta em caso de descumprimento. Então ele vem, veja, ele não vem nem para premiar, ele vem para Uhum. mitigar algo que você já pode ser responsabilizado. Perfeito, gente. Nós temos que encerrar e passamos bem do horário, mas foi ótimo. Se tiver alguma consideração, o momento é esse. E eu já agradeço aí a vocês dois, Vicky e Hugo, pela participação. Eu que agradeço o convite, foi incrível. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Jane. Acho que é chamar para o curso, né? Dizer que a gente vai Claro. fazer um curso, mas Isso. no mais, só agradecer uma vez mais. E, Hugo, obrigada. É muito bom ter você com a gente, porque assim a gente tem essa chuva de coisa prática e o dia a dia a gente tem que fazer mais. Gente, obrigada, Conta viu, comigo. Hugo, Vicky, todos que nos acompanharam. Boa noite e até o próximo Conexão Capital Cursos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.